apenas, uma situação. Olá, o programa de discussão de hoje vai falar sobre pensão alimentícia e esclarecer questões relativas à separação legal, o chamado direito de família. A legislação brasileira prioriza a manutenção do vínculo com os pais e a preservação dos interesses dos menores. O direito de visitas é previsto nos artigos 1589 e 1632 do Código Civil e nos artigos 19 e 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com a doutora Carla Rodrigues, que é advogada especialista em direito de família. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Luciana. Obrigada pelo convite. Obrigado, senhora, por ter comparecido. Doutora, vamos começar do começo, nessa história de direito de família, né? Quer dizer, a pessoa constrói, né? O casal constrói uma vida em comum, tem filhos, tem bens em conjunto, e aí, de repente, descobre que não dá mais para ficar junto, né? Como é que é esse momento, né? Como é que é essa transição e até o momento de procurar o direito, procurar um advogado, ir até a justiça para separar bens, para definir uma série de questões, guarda. Como é que é esse momento da separação e o que os casais, de uma maneira geral, passam nessa hora? Então, Luciana, é um momento muito delicado, né? No qual o advogado vai ter que ter muita sensibilidade para analisar as questões e não inflamar ainda mais essa questão tão delicada que eles estão vivendo, né? É importante também sempre buscar a conciliação das partes, porque num processo litigioso sempre é muito mais difícil, acaba desgastando muitas partes e até um menor envolvido, né? Um filho do casal acaba sentindo muito essa separação. Então, sempre buscar analisar a questão toda, sempre pacificando e para tentar solucionar aí da melhor forma possível, né? Esse problema que esse casal, essa família está vivendo. Então, é muito importante o papel do advogado aí para minimizar os problemas, né, e tentar solucionar isso da melhor forma possível. E aí, nessa hora, o que é preciso pensar, né? Estou ali com o advogado e aí qual que é o caminho, né, até a justiça e o que pensar, o que é possível fazer nesse momento? Tem que pensar na separação dos bens, tem que pensar nas crianças, como é que elas vão ficar, qual que é o caminho aí das pedras nessa hora da separação? Então, a primeira coisa que os clientes vêm e perguntam é, eu quero fazer o divórcio, como é que funciona? Para eu responder essa pergunta, a primeira questão que eu preciso saber é se eles têm filhos menor de idade, né? Porque se tiver filhos menor de idade, só pode ser feito o divórcio judicialmente, porque o Ministério Público precisa dar um parecer, ele precisa ali fiscalizar os direitos da criança e quando não tem filhos menores de idade, o divórcio pode ser feito extrajudicialmente, né? Segunda questão é consensual ou é litigioso? As partes estão de acordo? Se sim, é outro rito também processual, basta um advogado para os dois e, na verdade, é feito um acordo e esse acordo primeiro abre a vista para o Ministério Público, analisar ali os direitos do menor envolvido e depois, estando tudo ok, o juiz homologa esse acordo. Isso é um divórcio consensual, tá? Pode ser feito com ou sem partilha de bens. A partilha de bens não é condição para se fazer um divórcio, ela pode ser feita posteriormente, né? Depende da vontade das partes. Um prazo aí hábil para fazer essa partilha. Ela não necessariamente fica condicionada ao divórcio. E a outra questão é quando as partes não estão de acordo com o divórcio em si, com a guarda dos filhos, com a pensão estipulada para os filhos e com a partilha de bens. Quando não estão de acordo com qualquer um desses quesitos, esse divórcio vai ter que ser feito no litigioso, ou seja, as partes vão estar em lados opostos e vai ter um juiz ali para analisar ambos os lados e depois dar uma sentença, né? Imagino que o litigioso deve demorar muito mais tempo, né? Muito mais tempo. Quanto que o consensual demora quanto e o litigioso quanto, em média, assim, pela experiência das senhoras? O consensual é rápido, né? Vai depender da análise do Ministério Público. Se a petição que o advogado protocolou tiver tudo certinho, tiver em ordem, tiver definido guarda, pensão, alteração de nome e partilha de bens,
o Ministério Público vai ser favorável àquele acordo e o juiz vai homologar. Isso é rápido, depende do prazo interno lá do cartório, mas é rápido. Que Tá? menos de 6 meses? Menos de 6 meses, com certeza. Um litigioso pode durar anos, doutora? Pode. Até quanto tempo, assim, que a Então, senhora já viu no dia a dia? Assim? Vai depender muito do tipo de processo. Quando há bens envolvidos, demora um pouco mais, né? Porque dependendo do que eles estejam brigando ali pelo bem, vai depender de um monte de prova, análises, até alienação judicial de bens para se ter esse divórcio, mas mais de 6 meses com certeza dura. E aí, nesse momento, é preciso muita conversa, né? Imagina o advogado e também a pessoa que está ali contratando um advogado, é preciso também saber quem ele está contratando e também tentar, de repente, chegar a um acordo ali, né, entre os dois. Com certeza, a gente estava até conversando nos bastidores que tem um caso de um cliente que foi fazer um divórcio, né? Ele foi fazer um divórcio consensual. E ele pegou o advogado, amigo dele, que era um advogado que não era da área de direito de famílias e sucessões. E esse advogado fez um péssimo acordo. Hoje em dia, daqui a pouco a gente vai falar disso, a regra de guarda de criança é guarda compartilhada. Esse advogado, sem ter conhecimento, colocou guarda unilateral, ele está tendo muitos problemas, ele está sem conseguir definir qualquer questão na vida da filha, porque a guarda está unilateral para a ex-mulher dele. Então, é muito importante o advogado ter conhecimento sobre a área de família, é uma área totalmente diferente das outras áreas, precisa ter uma sensibilidade maior para entender o que está acontecendo ali naquela família e, principalmente, sempre olhar o menor, né? Porque é ele que vai sofrer com toda essa consequência. Nós somos adultos, conseguimos lidar com as coisas melhor, né? As crianças têm que ter um olhar especial e uma preocupação com elas, né? Quais são hoje as principais preocupações aí nesse momento da separação, que vão ali, que acabam sendo, indo para o litígio? Quais são os motivos aí de separação litigiosa e o que pode ser feito? A preocupação com o menor de idade é... Geralmente o litígio tem a ver com a criança, doutor? Normalmente tem. Tá. Normalmente tem. Pensão que eles não concordam, a criança tem um gasto fixo por mês, um gasto variável, e o pai ou a mãe não concorda com aquele valor que está sendo oferecido, então vai para o litígio. Tem muitos casos também que não tem valor nenhum estipulado, o pai não quer ou a mãe não quer pagar a pensão. Eu vou falar mais do pai porque é o que mais acontece, a criança fixa a residência com a mãe e o pai tem que pagar a pensão. Normalmente há muito desacordo sobre isso, né? Então só resta o judiciário para solucionar isso. E o juiz e o Ministério Público sempre está de olho, tentando resguardar aí todos os direitos do menor para ele é a parte prejudicada, ele não pode ficar sem os alimentos, né? Isso é condição da vida dele, então tem que sempre tomar cuidado para resguardar esse direito aí, fixar uma pensão, uma guarda também, para não modificar totalmente a rotina daquela pessoa que está em desenvolvimento. O número de separações está aumentando ultimamente? A senhora tem notado isso no dia a dia? Como é que está essa questão, assim? Os casais estão separando mais? Enfim, é mais o homem ou a mulher que quer separar, os dois? Como é que está essa situação hoje? Questão de homem e mulher separar é igual, eu tenho igual procura, tanto de homem quanto de mulher. Está aumentando. Eu vejo que é um número que está crescendo cada vez mais e é preocupante, até porque às vezes são casamentos que têm muito pouco tempo de união e já estão ocorrendo divórcios aí, às vezes com menos de 1 ano de casamento. Então, é de se ver o que está acontecendo, né? Tentar entender um pouco para tentar mudar algumas coisas. Tolerância, as pessoas estão menos tolerantes, doutora? A senhora acha que elas estão menos tolerantes ao outro, assim, ao invés de escutar o outro, já quer partir logo para a separação, né? E casamento muitas vezes você tá ali para escutar a outra pessoa, né? Como é que a senhora vê essa questão da tolerância hoje? Tá E pouco? tolerar algumas coisas, né? Assim como o outro vai tolerar algumas coisas suas, né? Sim, então, não acho, eu tenho certeza, as pessoas estão mais intolerantes a tudo, assim, né? Essa imediatismo que existe hoje
tá refletindo nos relacionamentos, né? Ah, não fez do jeito que eu quero, não está do jeito que eu quero, então vamos nos separar. É essa prática que eu vivencio hoje. Já aconteceu da senhora começar um processo e o casal decidir que não quer separar, assim, já aconteceu? Deve acontecer direto, né? Já aconteceu de não chegar a começar o processo, mas me procuram para uma consultoria e desistem aí alguns dias depois, né? Agora, desde quando as partes querem mesmo se divorciar, já dão início à juntada da documentação, início ao processo, nunca aconteceu. É caro hoje, essa área de direito da família, é caro separar, depende depende do litígio, como é que está essa questão hoje financeira? Depende. O divórcio tem uma tabela própria para as custas do processo, né? E essa tabela é feita em UFESP. O FESP Que é a unidade do Estado, né? É, a unidade do Estado. Como se Hoje fosse a UFIR, que a gente falava também. Isso, né? isso. Que é a unidade do Estado de São Paulo. Então, é tudo tabelado e tal. É, tudo tabelado. O divórcio, normalmente os outros tipos de ações é 1% do valor da causa. E no divórcio não, é uma tabela própria e vai depender dos bens que eles estão partilhando. Por exemplo, se eles têm mais de 1 milhão aí de bens, sendo imóveis, móveis, tem um tanto de UFESP a ser pago. E aí, dependendo do número, é alto o valor do divórcio. Quanto mais bens, mais alto o valor do divórcio. Aí tem divórcio que custa mais de 20 mil, porque Depende é um número dos considerável bens, né? de bens, Que mais demandas acontecem nessa hora do divórcio que a senhora enfrenta no dia a dia ali da justiça, do direito de família, assim? Quais são as principais demandas que a gente tem, assim? Olha, demanda é muita... Eu tenho muita procura de divórcio e de pensão. Tá. Pensão alimentícia e até execução de pensão, né? Que quando a pensão já foi estipulada em juízo e o devedor não está pagando essa pensão, então tem que entrar com uma ação de execução de pensão alimentícia, né? Para executar aquela decisão judicial anteriormente. Então, é muita procura mesmo. Pensão é muito comum. Assim, pensão é uma das poucas coisas que assim, a prisão é imediata hoje, né, no Brasil. Quais são os principais motivos aí de prisão por pensão? É o não pagamento da pensão. Muita gente que fica muito tempo você paga, principalmente os pais, né, doutora? O pedido a pensão alimentícia pode ser executada de duas formas, ou pelo rito de prisão ou pelo rito de penhora, né, que a gente chama de expropriação de bens. Pelo rito de prisão, você só pode cobrar aí os 3 últimos meses de pensão alimentícia e os meses que vencerem durante o processo, né, porque a gente sabe que não é só entrar com a ação que ali daqui a um dia ele já vai ser preso. Demora uns meses, né, até conseguir citar esse devedor, até conseguir encontrar ele e outras provas que precisa no processo, demora alguns meses. E esses meses depois da ação, depois de entrada com a ação, também são executados no processo de pensão. Mas o limite é de 3 meses, tá? E quando é que, por exemplo, a mãe que entra contra o pai, né, ela deixou de pagar um mês, já pode entrar na justiça, tem que esperar um tempo? Como é que funciona isso? O ideal é esperar aí os 3 meses, né? E aí você opta pelo rito de expropriação de bens, que é a penhora, né? Você penhora ou o saldo bancário, ou bem imóvel, vai depender do que encontrar, ou pelo rito de prisão, que aí ele vai ser preso, ele pode ser preso de 1 mês a 3 meses, tá? Ele não vai ficar mais que esse prazo, né? 3 meses é o máximo, independente de pagamento ou não. Quer dizer, se ele, depois desses 3 meses de prisão, se ele continuar se recusando a pagar, ele... Tem que ser solto. Tem que ser solto? Tem que ser solto. Tá. Em caso de dificuldade financeira? Mas a dívida não é extinta, tá? Ele continua devendo, só que ele vai ser solto. Essa dívida ela vai para os órgãos de defesa do consumidor? Vai. A pessoa entra com nome sujo no SPC, no Serasa? O advogado tem que fazer esse pedido, né, para o juiz, para incluir o nome dele no cadastro de proteção de créditos, para incluir o nome dele nos cartórios de protesto. Tem diversas formas de tentar aí satisfazer o crédito, né?
São muitas formas, a gente poderia até depois ver um programa sobre isso, tem formas que nem são totalmente conhecidas, como até pedir para oficial Detran para verificar carros em nome dele, ou até mesmo notificações de venda de carro. Tem instituições financeiras que não são reguladas pelo Banco Central, como o sistema que o juiz usa, que chama Bacenjude. Você consegue puxar ali... Bacenjude é judicialização do Banco Central? Bacen do... Tá. E ele consegue puxar todas as contas bancárias ali do devedor de pensão alimentícia, ou de devedor de outras coisas, né? Só que tem gente que não tem conta mais em banco, tem gente que não movimenta as contas bancárias, aí puxa lá o saldo da conta corrente daquela pessoa e está zerado. Só que hoje tem instituições de pagamentos, pagadoras, né, que a pessoa se utiliza dela para fazer ali suas transações bancárias. Tipo Mercado Pago, PayPal, Bcash, e isso não vai aparecer no Bacenjude, entendeu? Você vai pedir para o juiz buscar no Bacenjude as contas e o saldo que ele tem na conta bancária dele e vai aparecer zerado, porque esses meios de pagamentos, métodos de pagamentos não são baixados pelo Banco Central, entendeu? Então, você tem que, após ali, a pesquisa do Bacenjude vier negativa ou insuficiente para saldar aquela pensão alimentícia, você pode pedir para o juiz solicitar que ele oficie essas empresas, PayPal, Mercado Pago, PagSeguro, Bcash, e tem bastante tem transferência para fora, tipo Western Union, por exemplo. Sim. E cartão de crédito e débito também. Débito tem que ter conta. Tem que ter conta, em banco. No caso do cartão de crédito também é fácil de puxar, né? Também é fácil. Agora, a pessoa não tem condição de pagar, né? O devedor está lá, não está pagando a pensão porque está em dificuldade, perdeu o emprego. Nesse caso é possível um acordo, ele vai continuar devendo aquele valor, depende da outra parte. Como é que funciona nessa hora que a pessoa não tem condições? Primeiro, quando ele for citado ali para pagar aquela execução, ele tem um prazo para resposta e durante esse prazo ele deve, na resposta dele, tentar um acordo. O judiciário sempre vai tentar facilitar um acordo entre as partes. Pode até marcar uma audiência de conciliação para tentar ali chegar num acordo. O que não acontece na maioria das vezes quando o devedor de pensão é preso é porque ele não respondeu sequer a situação dele, não pagou, e aí o juiz expede, né, a prisão dele, o mandado de prisão, porque ele não se importou, ele não respondeu o processo, ele não falou se tinha condições, se não tinha, se queria um acordo, simplesmente o processo correu à revelia porque ele não deu importância, devida importância daquele ato ali, né, dele dever pensão alimentícia. É comum, assim, os filhos ficarem com o pai e o pai pedir pensão alimentícia? Hoje isso está mais comum para a ex-companheira? Isso acontece na justiça? Acontece, não é comum, mas hoje está muito mais comum. Hoje está acontecendo bastante, pais que os filhos fixam residência paterna e aí, quando a residência é fixada com o outro que tem que pagar a pensão alimentícia, né? Porque a pensão alimentícia, ela não é só de alimentos, ela tem vários outros itens ali que precisa ser considerado a título de pagamento de pensão, como supermercado, conta de água, luz, aluguel, condomínio, vestuário, educação, mensalidade escolar, plano de saúde, dentista, vacina, matrícula escolar e as de farmácia e as despesas extraordinárias, né? Como todo ano as crianças têm que fazer a matrícula na escola, tem que comprar material escolar, tem que comprar uniforme e se fica doente tem um gasto maior de remédios, né? Então isso são consideradas despesas extraordinárias. E não se esquecendo do lazer também, né? Então, onde a criança mora, quem está morando com a criança acaba tendo um gasto maior, né? Então, o outro que vai pagar a pensão alimentícia. E o normal é 30%, 40% da renda, é isso, doutora? Não é regra, tá? Uhum. Mas normalmente os tribunais decidem aí entre 30% e 33% do salário. 1/3 do salário. 1/3 do salário do devedor, do pai ou da mãe.
Só que isso não é regra, pode ser, tem muitos casos que um valor menor aí já supre as necessidades da criança, tá? E tem casos que pode ser estipulado aí até 50%, dependendo da condição especial aí do menor, né? Se temos crianças doentes ou algum outro tipo de problema que requer mais cuidados, o valor é estipulado aí em 50%. Separações, a gente está falando de casamento hoje, né? Família no século XXI, a gente tem aí muita mudança em termos de família. Em casos de casais homoafetivos, assim, né? Se aplicam as mesmas regras? Exatamente, as mesmas regras. Hoje é considerado, pelo direito também, um tipo de família, como antigamente não era, sempre tinha na lei entre homem e mulher, isso já é pacificado. E a mesma coisa, um casal homoafetivo que tem um filho, esse filho na separação vai ser considerado a mesma coisa de um casal heterossexual, né? Tá. A gente está numa casa legislativa, né? A TV Assembleia trabalha para a Assembleia Legislativa. O que uma casa legislativa, o que precisa se avançar? Falando em direito, falando em avanço, em legislação, o que pode ser feito, né, para se avançar nessa legislação aí de direito de família hoje em dia? A lei cobre, de uma maneira geral, todos os problemas, todos os aspectos. É possível se avançar isso? De que forma nos próximos anos, nas próximas décadas? Muito boa essa pergunta. Sim, eu acho que tem bastante... Melhorou muito já e tem muita coisa a melhorar, né? Por exemplo, às vezes, quem está com a guarda da criança ou quem não está com a guarda tem uma dificuldade muito grande de fazer alguns tipos de provas, né? Por exemplo, quando está acontecendo alguma alienação parental, é necessário uma prova muito fidedigna, aquilo, um documento para ser considerado alienação parental, e às vezes a parte fica com dificuldade de fazer esse tipo de prova. Falando em alienação parental, é alguma omissão aí de alguma das partes, algum dos pais, né, que não está ali suprindo uma necessidade ou um direito da criança ali, né, quando a senhora fala. Não está suprindo a necessidade, está dificultando também o convívio com o outro. Tá. Entendeu? Ou, não deixa atender telefone do pai, ou fica sempre arrumando desculpas para não buscar a criança para o regime de visitação, ou fala mal do outro, cônjuge, ex-cônjuge, ou do pai ou da mãe da criança. Isso configura alienação parental e deve ser combatido porque atrapalha muito o desenvolvimento do menor. Então é difícil de provar isso hoje em dia? O que pode ser feito para... A senhora falou que existe essa dificuldade de se provar na justiça, né? Que tipo de coisa é possível fazer para provar isso no dia a dia? Anotar? A gravação funciona? O que funciona nesse caso? Não, anotar não funciona. Tem que ser uma prova mais contundente, né? Provas documentadas mesmo, ou um vizinho viu, uma testemunha, ou até laudo. Muitas vezes a gente, né, nesse tipo de ação, tem que recorrer a laudo psicológico, a uma oitiva do menor, para conseguir aí comprovar a alienação. Não é um processo simples de ser feito. O que mais que a gente pode avançar na legislação do direito de família hoje no Brasil? Tentar aí, o máximo possível, coibir a fraude à execução, né? Quando o devedor de pensão alimentícia sabe que tem um processo contra ele para executar o valor da pensão, ele tenta aí se desfazer dos bens dele, né? E tentar coibir isso seria a melhor forma de evitar aí a frustração do credor, né? Então, hoje temos muitos meios para fazer isso, só que eles não são tão conhecidos, né? Até tipo fazer uma verbação premonitória de um imóvel para avisar o juiz, olha, esse devedor de pensão alimentícia está sinalizando aí que ele não vai pagar essa dívida que ele tem de pensão alimentícia. Então, vamos averbar ali na matrícula do imóvel dele que existe um processo de execução em andamento para evitar que ele venda esse bem, e se ele vender esse bem, na hora caracterizado automaticamente
fraude e execução, né? Aí esse terceiro que ele vendeu o imóvel vai ter que devolver o imóvel, não sei se for possível fazer um leilão, se já tiver fazendo uma penhora desse imóvel, e ele vai ter que depois reaver, através de outra ação de danos morais e materiais, com o devedor de pensão, né? Mas aí envolve até um terceiro que não tinha nada a ver, que comprou um imóvel ali de boa fé. Como é que é lá fora? A nossa lei hoje ela está avançada em relação ao mundo. Lá fora tem legislações mais avançadas, Estados Unidos, Europa, Ásia. A gente tem algum lugar assim que tem uma legislação que a gente possa olhar e falar assim, opa, peraí, essa legislação tem coisas interessantes que eu posso trazer aqui para o Brasil. Eu acho que lá fora é mais avançado, algumas partes, porque para se constituir, por exemplo, uma empresa, precisa de menos documentações, mas são mais difíceis de ser fraudadas, né? No Brasil, o grande empecilho da gente conseguir, por exemplo, uma pensão alimentícia de um pai que não tem um emprego fixo, né? Ele não é CLT. E a gente sabe que o mercado está cada vez mais saindo da CLT e indo para a formalidade. Sim. Né? Caso, por exemplo, dos motoristas de aplicativo, né? Sim, sim. Então, a dificuldade é aí de poder colocar empresas em nome de laranjas, e aí aquele devedor de pensão alimentícia tem uma empresa, você tenta buscar ali a movimentação bancária da empresa dele e não tem nada, porque a empresa está no nome de laranja. Então, se conseguirmos dificultar ainda mais essa parte da abertura de uma empresa, comprovar mesmo que aquele sócio, dono da empresa, seria mais fácil aí de conseguir satisfazer os créditos aí da criança, né? Não é mais fácil pagar a pensão alimentícia do que criar todo um sistema para burlar a pensão, né? Muito mais fácil. Muito mais fácil, mas infelizmente muita gente não olha dessa forma, né? Acha que ou a mãe ou o pai vai gastar aquele dinheiro que às vezes mal dá para a criança sobreviver, né? A separação sempre tem aquela questão do sentimento mesmo ali, né? Você está discutindo questões práticas ali, mas existem, né? O pano de fundo ali são duas pessoas que viveram juntas e estão ali se separando, né? Então tem toda uma carga emocional nesse momento, né, doutora? Carga emocional, ego ferido, machucado, muitas vezes acaba de uma maneira muito dolorosa. Às vezes tem traição no meio, né? Traição, brigas. Então, é um momento muito delicado e o advogado tem que estar preparado para tentar levar isso da melhor forma possível para as partes. Né? A senhora tem que ser, nessa hora, também um pouco psicóloga, também parar, escutar, né? Ter o tempo da pessoa para que o caso seja bem resolvido, né? Tem que ser. E eles levam isso para você, né? Às vezes eles não sabem o que é relevante ou o que não é para o processo. Então, às vezes, eles acabam levando para o advogado coisas que não são relevantes, mas também que não custa nada o advogado ouvir, né? Tranquilizar um pouco aquela pessoa que está passando por aquele momento tão difícil. Então, muitas vezes a gente trabalha um pouco psicológico também. Tá certo, doutora. Nós vamos agora para um rápido intervalo. A gente volta já já. Voltamos com um programa em discussão especial que hoje fala sobre direito de família. E nesse segundo bloco, doutora Carla, vamos falar sobre visitação, sobre quando a separação envolve filhos, né? Como é que funciona, como que funciona nesse momento? A gente fala muito está na moda hoje, a guarda compartilhada, né? O que é uma guarda compartilhada? As pessoas sabem o que é isso? Explica pra gente tudo, por favor. Tá. Hoje a guarda compartilhada é regra, ela não é exceção. Ela é regra, só é aplicado outro tipo de guarda em casos específicos e raramente, tá? A guarda compartilhada, ela é muito confundida com a guarda alternada. A guarda alternada não é bem vista aqui no Brasil, tá? Guarda alternada é a criança ficar... Um dia na casa da mãe e outro dia na casa do pai. Ou uma semana na casa de um, ou a cada 15 dias com o outro. Isso. Ela não tem uma praticidade e, principalmente, ela não é boa para a criança. Só agora nas férias, que a gente está no período de férias, é até possível, né? Mas é uma exceção.
Nas férias é possível, só que aí não é guarda, né? É o regime de visitação, regime de convivência. E aí a gente estipula as férias da criança, 15 dias com cada, feriados alternados, finais de semanas alternado, aniversário da mãe, a criança sempre vai passar com a mãe, aniversário do pai vai passar com o pai, aniversário da criança, ou a gente coloca ano ímpar com a mãe, ano par com a mãe. Natal, por exemplo, e Ano Novo. A gente estipula em ano ímpar também, ou ano par. Natal, ano ímpar com a mãe e ano par com o pai, e vice-versa no ano novo, né? E, Então, por exemplo, desse jeito, todo ano ela passa Natal com a mãe e ano novo com o pai, ou vice-versa. E, por exemplo, agora em janeiro, quer ir para a praia, quer ir para o exterior, quer ir, ou agora em janeiro, ou em julho, agosto, que é verão, lá no hemisfério norte. Também é possível fazer nesse mesmo esquema do Natal e Ano Novo? Como que funciona? A gente estipula férias metade para cada um, entendeu? Não é em ano par e em ano ímpar, a gente estipula metade. 15 dias com cada um, por 15 exemplo. 15 dias com cada, meio do ano a criança também tem férias, né? Então 15 dias com cada. E é claro, o bom senso dos pais de conseguir analisar aquilo. Se for o pai ou a mãe for fazer uma viagem mais longa, também conversar com o outro para que conceda ali um tempinho maior para dar tempo dele conseguir viajar, às vezes se é para um lugar muito distante, né? Não é regra, tá? Vai depender muito ali das partes conseguirem um acordo e olhar para a criança e ver o que é melhor para ela, né? Pois Sempre. E voltando para essa questão aí inicial, né, do momento da separação, as crianças muitas vezes são jogadas aí no meio da guerra de pais. A senhora falou no primeiro bloco de egos feridos, né, que tem toda essa questão. As crianças acabam ficando no meio dessa guerra. Não deve ser legal, né? Não deve ser legal jogar a criança assim. Tem muito pai que faz isso ainda? Tem bastante. Ou discute muito na frente da criança, ou fala, seu pai não pagou a pensão alimentícia, ou sua mãe não fez isso, sua mãe não deixou ver. Sempre acaba um pouco sobrando para a criança, e sempre é importante tentar evitar isso de todas as formas, porque já é comprovado, tem vários estudos sobre isso, que não faz bem para o menor conviver com esse tipo de guerra, né? Que ela não faz parte, ela não tem nada a ver. Então, o advogado, também acho importante o advogado orientar os pais, quando ele verificar essa ocorrência, ele tentar alertar os pais sobre os malefícios que isso tem. E quando a criança é muito pequena, né, um bebê de colo, tem 3 meses, 6 meses, 1 ano, né, como que fica? Porque é um período em que a criança fica mais próxima da mãe, né? Então aí, nesse caso, o pai vai ver a criança, como que funciona assim? Fica menos tempo com a criança? O que a lei geralmente prevê? O que o direito de família geralmente prevê nesse caso? A gente está falando quando não há acordo, né? Porque quando tem um acordo entre as partes, vale o acordo. Eles conseguem conciliar isso, conseguem modificar isso da melhor forma que funcionar para eles, né? Quando não há um acordo, o juiz vai decidir. E vai depender muito dessa idade da criança. Se é um bebê, o bebê precisa da mãe mais tempo. Se esse bebê ainda mama, na mãe, ele vai precisar ficar mais tempo com a mãe. Mas não é por isso que o pai não pode realizar uma visita, né? Ele tem direito ali de visitar o filho dele e vai ser acobertado pela justiça essas visitas. Tem direito de levar o filho dele para casa dele, passar um domingo, um sábado, um domingo, um fim de semana? Então, aí vai depender muito da condição da criança, né? Se a criança já toma o leite dela na mamadeira, e sim, né? Ele pode levar a criança para passar o final de semana com ele. Agora, quando ainda a criança depende da mãe, o recomendado é que a visita seja feita na casa da mãe, né? Para a criança, para a mãe estar ali todo momento na hora que a criança sentir fome, né? Mas ele tem direito a visitar o filho dele. Isso tem que ser regulamentado se ele não estiver conseguindo essa visita. E quando a criança é maior um pouco, né? E às vezes mora com a mãe, mas quer morar com o pai, por exemplo, um adolescente lá, 15, 16, 17 anos, a justiça ouve essa criança, ela pode, o pai pode
colocar essa criança no processo, ser ouvida pelo juiz? Como é que funciona com a criança mais velha, por exemplo? Então, o judiciário sempre busca olhar o que vai ser melhor para o menor. Às vezes, o melhor para ele não é o que ele quer, né? Minha mãe é chata, eu quero morar com meu pai. Está naquele período da adolescência, né, que é complicado Exatamente, pros pais, né? exatamente. Aí ela manda eu para a escola, ela manda eu fazer lição, ela briga muito comigo. Mas às vezes o melhor para aquela criança é morar fica com a mãe. Que é mais enérgica às vezes, né? Exatamente. Então depende muito de cada caso. Isso, guarda vai depender muito de cada caso. Tem que ser analisado minuciosamente para ver o que é melhor para o menor. O direito de família sempre tenta buscar o que é melhor nessa parte de regime de convivência, de pensão alimentícia, sempre é voltado os olhos para o menor. E a questão dos avós nessa história, né? Às vezes os avós estão muito apegados com os netos e querem também ter um momento com os netos ali, às vezes até é bom para as crianças, né, estarem ali. Os avós também costumam entrar na justiça, pedir até a guarda mesmo da criança, quando vê que nenhum dos dois pais tem condição de ficar. O que a lei fala nesse caso, por exemplo? É super interessante essa pergunta. Os avós entram na justiça, só que não é tão comum, tá? E muitas vezes por falta de conhecimento. Eles têm direito, sim, à convivência com os netos e os netos com eles. É extremamente saudável aí esse convívio com os avós, né? E eles são amparados pela justiça. Então, eles podem entrar com o processo, pedir uma convivência com aqueles netos, que eles vão ser amparados pela justiça. Eles têm direito, sim, à convivência. Os avós também têm que pagar pensão alimentícia quando eles são acionados? Voltando. Sim, tem que pagar, mas essa pensão não é da mesma forma do pai, né? Como se fosse o pai. Ela é uma pensão complementar. Quando o pai não tem condições de pagar aquele valor, os avós entram para complementar, né, o valor que a criança precisa. Então, não é os 30% normalmente, é uma pensão apenas complementar ou apenas para necessidades básicas mesmo daquela criança, né? Não vai entrar aí na estipulação do valor da pensão todos os itens que entraria como se pai fosse, né? Por exemplo, a mãe, falando de guarda compartilhada, ou fica mais com um ou com o outro, os pais eles acabam tendo que ficar na mesma cidade ou então em cidades próximas, né? Ou às vezes no mesmo estado, então uma distância razoável, né, para deslocamento e tal. E quando, por exemplo, a mãe quer ir para o exterior, ou o pai quer ir para o exterior, ou quer morar em outra região do país, os pais, no caso de uma guarda compartilhada, ou mesmo que não se tenha um acordo, ou que fique com um ou com o outro, os pais podem fazer isso, podem mudar essa criança de lugar, podem se mudar com ela. O que o direito fala sobre isso? Pode, só que tem que ser analisado. Não basta o casal tem guarda compartilhada e um dos dois resolve que está com a residência fixa da criança, resolve se mudar ou de cidade, de estado ou país, sendo que porque ele quer, entendeu? Lógico que o outro pai vai pedir, ou a mãe vai pedir para que isso não seja feito, e aí vai depender do juiz analisar o caso. Claro que se ele receber uma proposta de emprego em outro lugar ou foi transferido, não tem como impedir isso, entendeu? É o emprego dele, ele foi solicitado em outro local e ele vai ter que ir e o outro vai ficar com a convivência mesmo regulamentada pelo regime de convivência, né? Vai visitar aquela criança no final de semana ou vai visitar ela nas férias, mas se ela tiver uma proposta de emprego, a guarda da criança foi fixada a residência com ela, e ela tiver uma proposta de emprego para outra cidade, outro estado ou outro país, é mais difícil aí impedir essa mudança. Agora, por exemplo, se o pai ou a mãe, um deles ganhou a guarda, e aí, de repente, fica numa situação ruim, perde o emprego, fica ali sem condições de custear, né?
é possível aumentar a pensão? É possível pedir o aumento da pensão? E outra coisa, é possível também essa pessoa que tem a guarda da criança, ela falar assim, olha, hoje eu não tenho condição de ficar com ela, eu gostaria que ela fosse para outra parte. Assim. Isso é comum hoje em dia no direito também? Sim. A guarda, hoje em dia, a regra é compartilhada, né? Só que a criança pode residir com a mãe ou com o pai. Se a mãe não está tendo condições de manter aquela criança e ela deseja que a criança fixe residência com o pai, claramente ela pode ir lá no fórum fazer uma alteração da residência da criança, tá? Isso da maneira consensual e ela consegue isso. Agora, na questão da condições de custear a criança, qualquer momento pode ser pedido uma revisão de pensão, tanto para aumentar quanto para diminuir. A qualquer momento, desde que mude a condição financeira do pagador de pensão alimentícia ou qualquer condição do recebedor de pensão alimentícia, que é o menor, qualquer mudança aí nessas partes pode acarretar uma revisão de pensão alimentícia, tentando aumentar aí esses valores ou a diminuição, né? Quando acontece o desemprego, existe muito a revisão de pensão alimentícia, né? O pai está desempregado e num bom acordo de pensão alimentícia, lá atrás, antes dessa revisão, quando entrou com o processo de pensão alimentícia, nós, advogados, a gente costuma colocar ali o valor da pensão alimentícia em caso de desemprego, para evitar aí um novo tipo de ação que seria desnecessário, né? Sendo que no processo de pensão alimentícia você já colocou ali um valor que em caso de desemprego aquele pai ou aquela mãe pagariam aquele valor de pensão, né? Evitando aí mais processos para a justiça que já está tão cheia de processos, né? Então, normalmente é colocado aí o valor de pensão alimentícia a ser pago em caso de desemprego. O que não pode é a criança ficar sem receber pensão. Outra questão também que está entrando muito em questão, porque a gente está aumentando, né, principalmente nas grandes cidades, assim, é a questão de animais de estimação. Né? Essa é uma questão que também gera muita briga e muita polêmica, envolve a criança, envolve os pais, né, e tal. Como é que fica essa história do animal, o cachorro que foi comprado por um e passou a ser, enfim, do outro? Como é que funciona essa história? O animal de estimação também causa muita demanda aí na vara de família? Causa. Não muitas, mas já está começando a aumentar esse tipo de ação, tá? De animais de estimação, de guarda de animais de estimação. Igual criança, também tem que olhar pelo bem do animal de estimação. O modelo é o mesmo dos filhos? É o mesmo. Então existe guarda compartilhada também para cachorro, para gato, para periquito? Existe. É claro, um casal eram tutores daquele animal de estimação. E eles se separam, é lógico que o animalzinho vai sentir falta do outro, entendeu? Por mais que ele fixe residência com um, igual na criança, ele vai sentir falta do outro ali, que morava com ele, que cuidava dele. Então, também existe guarda compartilhada, é definido o regime de visitação, a convivência com aquele animal e pensão alimentícia também, porque aquele animal tem gasto com ração, com veterinário, com vacina e também é estipulado pensão alimentícia de animal. Esse tipo de caso está aumentando cada vez mais. O que você já viu de briga, assim, aquelas brigas fortes, assim, no juizado de família, assim, que você achou assim, que é um caso que você possa contar pra gente, assim, que tenha... Que envolve animal? Que envolve animal, por exemplo. Não, que envolve animal só estipular a guarda e pensão alimentícia mesmo, de comum acordo. Não precisei entrar num litígio para isso, não. Tá. Agora, e quando o pai ou a mãe impedem a visita, né, da outra parte? Isso é crime, doutora? Isso crime. Pode ser coisa... É crime, é alienação parental, tem o Poder Judiciário ali para... É uma das formas de alienação parental? Tá. É um dos quesitos ali, é uns incisos do artigo da alienação parental, né? Ele tem que recorrer ao Judiciário, se ele já tem um regime de convivência estipulado através de uma ação de guarda e regime de convivência, ele vai executar aquele processo, ou seja, ou ele vai pedir a busca e apreensão do menor para
a busca do menor para o menor ficar com eles alguns dias ou ficar no dia de visita deles, né? Ou ele vai entrar com pedido de regime de convivência. E aí vai ser estipulado os dias que são deles, né? De convivência com o filho, período de férias, de feriados e entre outros. E buscar sempre a ajuda do judiciário ou da polícia caso esse dever não seja cumprido, né, pela outra parte. Se ela está dificultando a convivência e já tem um processo, já tem uma sentença sobre aquilo, ele pode chamar a polícia e entrar com busca. A polícia vai lá, retira o menor da casa onde ela está sendo, não está sendo permitida a visitação e leva para residência do outro. Isso também pode ser motivo até da pessoa que está dificultando, ou o pai ou a mãe, perder a guarda. É motivo de perder a guarda. E quando a criança se apega muito ao... vamos supor, a esposa separou, casou constituiu uma nova família, né? Como é que fica aí o direito nessa hora em relação às duas partes, assim? Às vezes a ex-esposa casou, teve outros filhos, né? E a criança se apegou ao padrasto ou à madrasta. Existe aí alguma norma especial, né, para essas pessoas que entraram depois na vida da criança? Não, mas também é considerado um tipo de família, né? Essa família onde os pais se separaram, constituíram outras famílias, isso também é considerado família. E tudo que é família tem que ser acobertado pelo direito. Então, se esses pais constituíram novas famílias e depois essas novas famílias venham a se desfazer, elas também vão ser acobertadas pelo direito de família e podem, inclusive, aí tentar um regime de convivência com aquela criança que não é filho dela, né? Não é filho daquela pessoa, é filho do ex-companheiro, né? Do ex-marido, mas é uma família. Então, pode ter seu direito aí também acobertado pelo judiciário. Questão de maus tratos, né? O pai descobriu que a mãe tá maltratando a criança, ou a mãe descobriu que durante o momento que a criança está com o pai, ela está sendo maltratada, ela chega com um machucado, uma lesão, né, ou outros tipos de maus tratos. Queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, quais são os mais comuns, né, e o que fazer nessa hora. O ideal é manter a calma, procurar, se é um machucado, procurar um hospital, uma unidade de atendimento. Um laudo de um especialista. Para ter um laudo de um especialista e assim você conseguir comprovar na justiça que aquela criança está sendo, tá sofrendo maus tratos e tentar aí a reversão de guarda e até a punição do agressor, né? Isso é feito na vara de infância e juventude, né? É crime e também é crime, pode ter pena, até de prisão e perder a guarda dessa criança, né? E até, dependendo do tipo de agressão, perder até o pátrio poder, ou seja, ela nunca mais vai ter direitos sobre aquela criança ali. É como se ela tivesse deixado de ser pai legalmente daquela criança. A gente falou da violência com lesão, mas tem também a violência psicológica, né? Tem. Que tipos são mais comuns, doutora? É aquele tipo de violência que sempre tenta denegrir a imagem do pai ou da mãe, né? Então, alienação parental, falar mal do outro, isso aí também deve ser combatido, né? Porque os prejuízos na cabeça da criança são para sempre. São para sempre, A criança está faltando a mãe, por exemplo, a mãe tem uma casa na Serra, por exemplo, né? E a criança está faltando muito, sei lá, no começo ou no final da semana, né? E aí começa a acumular falta na escola. Isso também é caracterizado como um tipo de alienação parental, de violência. Como é que funciona esse outro tipo de questão? Não é alienação parental, mas é motivo de perder a guarda, porque a criança, ela tem que estudar, ela tem que estar na escola e ela tem que frequentar a escola, tá? Então, quando essa criança começa a faltar muito na escola e está prejudicando ali o desenvolvimento dela, ou se ainda não está, vai prejudicar, é motivo de recorrer ao judiciário e tentar, e se esse pai não tem, ou a mãe não tem a guarda compartilhada,
tentar pedir a guarda compartilhada e fixar a residência com outro que tenha mais condições. Não mais condições financeiras, mas mais condições de dar um desenvolvimento mais saudável para essa criança, como frequentar a escola todos os dias de uma maneira que seja benéfica para a criança, que tenha rotina, até porque quando ela crescer, ela vai ter déficit de algumas matérias, de algumas aulas que ela não frequentou. Isso lá na frente vai ser importante. Então, tem que ser analisada essa questão de falta escolar, né? Não pode, é motivo de perder a guarda. De uma maneira geral, né, a gente está terminando o programa, de uma maneira geral, assim, quais são os conselhos para os pais, né? A senhora pode se alongar se a senhora quiser. Quais são os conselhos para os pais nesse momento aí de separação, tem filho, mais de um filho? Quais são, o que manda o bom senso nessa hora e o que manda o bom senso para a vida de uma maneira geral? Porque esses pais estão separados, mas eles vão ter que, às vezes, por conta de um filho ou mais filhos, vão ter que conviver o resto da vida. Então, quais são os conselhos que a senhora passa para esses pais e que podem ser produtivos e úteis na vida e no desenvolvimento dos filhos? O principal conselho é para sempre tentar olhar o lado da criança, né? A criança, ela não, muitas vezes, dependendo da idade, ela não consegue se expressar. Então, ela vai ter ali algumas reações, comportamentos que não são típicos dela. Então, é sempre importante o pai e a mãe ficar de olho naqueles comportamentos e corrigir alguma coisa que eles estão fazendo sem perceber, porque a maioria das vezes eles não percebem que eles estão tendo algum tipo de comportamento que está prejudicando os filhos, né? Então, é sempre bom eles olharem um pouco essas reações, esses comportamentos da criança para tentar corrigir alguma coisa ali que eles estão fazendo errado, né? E o principal conselho é sempre ir com calma, tentar fazer as coisas da melhor forma possível e a melhor forma sempre é conciliar. Conciliar não é você ceder tudo, mas às vezes você vai ter que ceder algumas coisas e a outra parte também, né? E ceder para que isso não se prolongue, não se estenda muito tempo, que é prejudicial tanto para o marido, para a esposa, para o cônjuge, para os filhos, para a família inteira. Então, e depender de um terceiro para decidir isso, para um juiz, também não é a melhor coisa, porque ele está decidindo algo que só vocês entendem, só vocês sabem como funciona a rotina ali daquela casa. Então, sempre a melhor forma é a conciliação. As partes tentarem chegar num acordo que seja melhor para ambos e para a criança, principalmente. Olhar isso de uma forma, tentar procurar buscar as coisas boas do outro, o que foi bom, o que era bom, ver o outro como o bom pai que ele é, ou boa mãe, né? Esquecer um pouco das mágoas que está causando aquela separação ou aquele litígio e tentar solucionar da melhor forma para as partes poderem seguir a vida aí depois desse processo doloroso. Quer dizer, seguir a vida, fazer todo mundo ser feliz, né? Tipo, não deu certo naquele momento ali, né? Não era a hora certa, mas aí tem filhos e tal. Tocar a vida para frente e buscar a melhor maneira de lidar com a situação, né, para todo mundo. Exatamente, porque como você mesmo falou, eles vão ter um contato para o resto da vida, né? Então, que esse contato seja feito da melhor forma possível, da melhor maneira possível. Então, para isso, as partes vão ter que ceder algumas vezes, né? E buscar aí um melhor jeito de se relacionarem novamente, agora desta vez de uma forma diferente, né? Não mais como marido, não mais como mulher, não mais como companheiro, mas como pessoas que são pais, né? Daquela criança. Então, é um contato pro resto da vida e a melhor maneira de viver esse contato é da forma consensual, né? Da forma amigável, conseguindo conversar, resolver as questões. Então, sempre tentar buscar aí um equilíbrio para conciliar as partes. Tá certo, doutora. Gostaria de agradecer a presença da doutora Carla Rodrigues, advogada especialista em Direito de Família. O programa em discussão termina aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós esperamos vocês no próximo programa, discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência e até lá. Tchau.
ali à frente. Doutor, posso passar?